Então, prova 2, né? Parte 1. Questão 1, a gente tinha que calcular a integral de 0 a 9π sobre 2 de f' seno x, cosseno x, dx. Então, essa aqui tem uma primitiva, quer dizer, isso aqui é a derivada, regra da cadeia, né? Isso aqui é a derivada de f no seno x. Então, isso daqui vai dar f de seno x, 0, 9π sobre 2, que é igual, em 9π sobre 2, eu tenho 4π, né? Dei 2 voltas, mais π sobre 2, então o seno é 1. Né? Em 0, e eu tenho a informação que f então, isso daqui é igual a 2 menos 0 é igual a 2. Tá legal? Todo mundo conseguiu fazer? Quem não conseguiu fazer, olhou e disse, pô, é difícil isso. Ou tem alguma dúvida ainda? Não. Então, esse aqui é o básico da adivinhação. Né? Essa eu fiz. Essa eu me esmerei, né? Alfa e beta deriváveis. Alfa de A igual a B. Beta de B igual a C. Beta de A igual a D. Alfa de B igual a E. Alfa de B. Alfa de C igual a E. Alfa de B igual a E. Igual a E. Alfa de C igual a E. D? Ah, já tinha um D. A linha de A igual a D. Não, a alfa de B. Alfa linha de A. Alfa linha de B igual a H. Alfa linha de C igual a I. Beta linha de B igual a J. Beta linha de C igual a K. Beta linha de B igual a M. Oi? D. D? Aí tem as opções lá, né? Primeira. Bom, gama linha de A é igual a beta linha de alfa de A, alfa linha de A. Então, alfa de A é B, então é beta linha de B, alfa linha de A, que é igual a C, vezes alfa linha de A, CG. Depois, letra B. Hã? Beta linha de B. Ah, beta linha de B, botei C. Tá vendo? Já errei. Foi feito para pegar esse tipo de erro mesmo.
Né? Peraí, a B é gama linha, né? Assim, tá. Então, isso é beta linha de alfa de B, alfa linha de B, que é beta linha de E. Não tem beta linha de E, né? Então, não sabemos quanto é. Hã? Não. Não tem. Como é que eu vou tirar? Não tem nenhuma informação sobre alfa nem sobre beta. Você pode sempre fabricar. Aliás, é um bom desafio fabricar funções, dados os seus valores em pontos e os valores das derivadas. Certamente dá para fazer com polinômios. No fundo, pode vir um problema meio de álgebra linear, assim. Bom, posso até mostrar, mas... letra C é alfa linha de C, né? Gama linha de C. Então, isso é beta linha de alfa de C, alfa linha de C. Alfa de C, F. Então, beta linha de F vezes I. A beta linha de F também não tem, né? Letra D, gama linha de D, igual a beta linha de alfa de D. Alfa de D. Alfa de D não tem também? Não, também não tem. Não, eu tive um pouco de preguiça de fazer perguntas, fazer coisas mais complicadas aqui. Achei que isso já era suficiente. Não, porque eu já passei por uma experiência de dar cálculo 4 numa turma, que você dava a questão, meio que ensinava a fazer a questão, e os caras mesmo assim não conseguiam. Sei lá, estavam de saco cheio, não queriam nem saber. E na letra A era essa a resposta, né? Tinha uma certa. Então, terceira. Quem tiver dúvida, pode ter dúvida. É muito fácil, assim, alguém que não tem dúvida começar a conduzir a aula, o professor vai ficar feliz. Então, quem tem dúvida, tem zero. 3, é qual? Aí pergunta umas coisas, né? Qual é? A derivada de ordem 517 de f em x. Já. Depois, B
E aqui... Raiz quadrada de E elevado a A elevado a A vezes E elevado a menos X sobre 2 vezes cosseno de raiz de 3 sobre 2 e X menos A vezes X menos A. Oi. Quê? A raiz de 3. Bom, deixa eu ver. Quer dizer, você tem F' é G, H é F duas linhas e F é igual a F três linhas. Então, a gente tem aqui que F três linhas, assim, 3 linhas de X é igual a F de X. E aí, se você derivar mais 3 vezes, sexta derivada aqui, vai dar terceira aqui, que vai ser F de X. Então, está mais ou menos claro que os múltiplos de 3 dão F, né? Quer dizer, 517 é quase, né? 516, então, F 516 de X é igual a F de X. Então, F 517 de X é G de X. E F 3 linhas de X é igual a F de X. Então, a quarta derivada de F é F' de X, que é G de X. Então, essa funciona, né? Vale para todo X, vale para A. Essa daqui, né? Bom, quanto dá? Sei lá, vamos checar. Está claro que a primeira deu certo? E as outras? Bom, sei lá, pelo menos vamos checar se F três linhas aqui, né? Você deriva uma vez, vai dar alfa é elevado a... Vai dar sempre a mesma, né? Então, F, vamos dizer, se você derivar essa coisa 3 vezes, isso aqui é uma constante, a derivada disso é essa. Então, a terceira derivada dessa função é ela mesma. Em A, bom, em A, se eu botar A aqui, é elevado a menos A vezes é elevado a A, dá 1, dá alfa. Então, sei lá, pode ser que seja, né? Mas não sei, né? Porque. Bom, essa daqui também não. Vamos dizer, é possível isso. Seria o caso exatamente aqui, né? Porque a F' é a F, então a G teria que ser igual a F, só que como G de A vale beta, teria que ter isso aqui também. Então, é possível. Mas essa daqui talvez nos diga alguma coisa, não sei.
Vocês testaram aqui? Eu não sei se eu montei essa questão assim. Eu peguei essa equação f3' de x igual a f de x, resolvi, e tem três soluções independentes. Uma é essa aqui, e uma outra, se eu não me engano, é essa aqui. Eu checar, e essa daqui, se essa daqui satisfizer, como essas duas não podem ser iguais, até podem, né? Só se a, vamos dizer, se a f fosse identicamente nula, elas seriam iguais, mas sem nenhuma outra informação, não posso supor que o alfa é zero. Então, como eu não tenho como garantir que alfa é zero, se alfa é diferente de zero, essa e essa vão ser diferentes. Então, se essa daqui satisfizer também isso daqui, significa que eu não posso afirmar que é essa, também não posso afirmar que é essa, e também não posso afirmar que é essa. Tá? Foi nesse sentido. Se eu tiver errado aqui, né? Às vezes eu resolvo, tá fácil, eu escrevo errado, mas alguém checou isso aqui? E aí? Tá certo? Satisfaz? Então aqui, vamos dizer, você olha isso daqui e vê que também dá isso. Então, a menos que alfa seja zero, né, essas duas funções não vão ser iguais. Então, eu não posso afirmar que essa é a solução, porque essa daqui poderia ser também. Nem posso afirmar. Se alfa, beta e gama forem zero, bom, com alfa zero, você vai ter que vamos dizer, as soluções desse negócio vão ser identicamente nulas, acho que todas três. Mas, como não está dito aqui que alfa é zero, eu não posso supor que é. Então, a ideia é que a única correta é essa aqui. Oi? Hã? Então, vamos derivar. Eu achei que era, ele disse que era também, eu fiquei tranquilo, vamos ver. Hã? Hã? D fechado? A D? Não, é porque para satisfazer isso aqui, F3' tem que ser igual a F. Essa daqui satisfaz e essa aqui supostamente também. Olha, se tem duas que satisfazem, eu não posso dizer que é essa nem que é essa. Então, vamos ver. Quer dizer, a gente deixa isso aqui, né? Em A, o cosseno é 1, e aqui é elevado a menos raiz, quer dizer, é elevado a menos raiz de A. Então, corta com esse daqui e dá alfa. Tá? Quer dizer, se eu substituir A nisso daqui, vai dar alfa. Né? Vai dar alfa certo? É elevado a A sobre 2, né? É elevado a menos A sobre 2, cosseno de alguma coisa, A menos A, esse é 1, esse é 1, dá alfa. Legal?
Bom, então, satisfaz f de alfa igual a alfa. E f' de x é igual a isso daqui que eu vou esquecer. Tá? Vamos olhar só para isso daqui. Então, eu tenho... no fim, eu tenho que botar o... Mas, de qualquer maneira, cada vez que eu derivar, vai aparecer multiplicado por isso. Então, a terceira derivada vai ser a terceira derivada disso multiplicada por isso. Então, não tem problema. Então, aqui é e elevado a alguma coisa. A derivada é e elevado a menos x sobre 2 vezes a derivada da coisa, menos meio, vezes o cosseno de raiz de 3 sobre 2x menos a, mais e elevado a menos x sobre 2 vezes a derivada disso daqui, que é menos seno de raiz de 3 sobre 2x menos a, vezes a derivada de raiz de 3x menos a, que é a raiz de 3 sobre 2, porque de x menos a é 1. Tá, a gente pode até botar assim, né? Pode botar e elevado menos e elevado a menos x sobre 2. Até pode botar sobre 2, mas não sei se vale a pena. Cosseno de raiz de 3 sobre 2x menos a, mais raiz de 3 sobre 2 esse seno e esse cosseno, sempre que eles aparecerem, eles vão aparecer com isso dentro. Então, eu não preciso... Vou botar cosseno e já vai ser cosseno disso. Seno vai ser seno disso. Então, agora, f duas linhas de x é a derivada disso. Então, vai dar e elevado a menos x sobre 2 vezes menos meio, que eu boto só meio, vezes esse parênteses, meio de cosseno mais raiz de 3 sobre 2 seno, menos e elevado a menos x sobre 2 vezes a derivada desse bicho aqui, que dá menos meio do seno vezes a derivada disso, que é a raiz de 3 meios. Então, menos raiz de 3 sobre 4 seno, mais aqui vai dar raiz de 3 sobre 2, cosseno, vezes a derivada disso, que dá raiz de 3 sobre 2. Então, aqui vai dar 3 quartos cosseno. E aí tem que derivar de novo. Bom, deixa eu escrever isso aqui de novo assim. Isso daqui é e elevado a menos x sobre 2. Aí eu tenho meio do cosseno, menos 3 quartos do cosseno. Então, menos 1 quarto do cosseno, mais raiz de 3 sobre 2, mais raiz de 3 sobre 4. Qualquer errinho aqui será fatal, né? Mais 3 sobre 4. Ah, não, peraí, aqui tem meio. Ah, não, olha só, aqui tem um meio que aqui não tem. Então, aqui, bota aqui 1 quarto. Três quartos. Então, é 1 quarto de cosseno mais 3 quartos de cosseno. Ah, não, menos 3 quartos. Então, aqui é menos meio do cosseno. E aqui é raiz de 3 sobre 4 mais raiz de 3 sobre 4. Então, mais raiz de 3 sobre 2 vezes o seno. Vê se confere aí, porque
Então, o F3' vai ser o bolotinha que eu eliminei, que é esse daqui. Aí eu vou ter E elevado a menos x sobre 2, vou botar aqui menos meio, vezes meio de cosseno mais raiz de 3 sobre 2 seno. Agora, mais E elevado a menos x sobre 2. Aqui eu vou ter seno com meio vezes raiz de 3 sobre 2. Então, vou ter raiz de 3 sobre 4 cosseno. Eu já estou com um sinal aqui que não está me agradando. Bom, vamos ver. Raiz de 3 sobre 4 cosseno. E esse daqui vai dar... Não, raiz de 3 sobre 4 seno, né? Tá? A derivada do meio do cosseno é menos meio de menos seno, então meio do seno, vezes a derivada disso aqui, que é raiz de 3 sobre 2. Então, raiz de 3 sobre 4 seno, mais aqui vai dar raiz de 3 sobre 2, vezes raiz de 3 sobre 2 da derivada, então mais 3/4 do cosseno. Ficou completamente diferente. Ah, não, tá certo. Ou não? Não, peraí. Ah, não, aqui era não, 3/4 do cosseno. Então, tá certo. Aqui, ó, eu tenho menos 1/4 mais 3/4. Tem um sinal aqui que eu não estou feliz com ele. Porque aqui esse seno está cortando com esse seno. Só que aqui tem um menos meio mais 3, menos 1/4, né? Que aqui se multiplica aqui. Mais 3/4 está dando meio. Quê? Aqui era menos... Aqui no seno? Aqui? Por quê? Ah, sim, porque aqui tinha menos cosseno, né? Então tá bom. Então tá certo, está dando E elevado a menos x sobre 2 vezes o cosseno desse negócio. Então, esse aqui também é uma solução. Então, significa que, se eu checar aqui, eu sei que tem duas soluções, duas coisas que satisfazem esse negócio daqui, e que se eu fizer, e que valem alfa em A, então, se eu pegar a F' de qualquer uma das duas, e a F duas linhas de qualquer uma das duas, chamar uma de G, outra de H, e botar o beta e o alfa correspondente, eu poderia, todas as duas poderiam ser soluções. Então, eu não posso garantir nem que seja uma, nem que seja outra. Tem uma terceira. Oi. Bom, mas você tinha que calcular para poder. Sem calcular, você... Quer dizer, eu calculei aqui na mão porque eu não tenho um computador na minha mão, tá certo? Você pode... Dadas as condições, então, ou seja, implica que a função vai ser
Não, depende da equação. Basicamente, as equações diferenciais, elas funcionam mesmo da mesma forma que as equações polinomiais. Então, se é uma equação de terceira ordem, você espera ter 3 soluções independentes, que, na verdade, vão ser determinadas ainda vamos dizer, por uma equação que te dá a terceira derivada, né, é meio intuitivo isso. Se você tem a terceira derivada, você, para começar no instante inicial, você tem que saber a posição inicial, a velocidade inicial e a aceleração inicial, porque aí você tem como saber qual vai ser para onde você anda, daqui, onde você está, para onde você anda porque você tem a velocidade, para onde a velocidade muda porque você tem a aceleração, e como a aceleração muda, porque você vai precisar da nova aceleração para reiterar esse processo. Então, em princípio, uma equação assim, ela depende, ela tem 3 soluções independentes que serão, vamos dizer, e aí a sua solução é uma combinação das 3, você pode combinar as 3, nesse caso aqui, porque é homogêneo, né? E os parâmetros da combinação dependem desses dados iniciais. Bom, nesse curso a gente menciona equações diferenciais, mas equações diferenciais é muito importante para ter o seu próprio curso, porque está meio que na essência do desejo de todos de saber o futuro. Então, as equações diferenciais te dão alguma dica, por exemplo, as leis da física te dão alguma dica sobre como as coisas vão funcionar se você souber alguns dados. Oi. Não tem, porque o curso é enxuto, mas você tem como fazer. A rigor, no cálculo 3, você deveria aprender muita coisa que tem a ver com EDP. Mas você pode decidir fazer um curso de EDP. Foi meio assim, ficou assim. Você pode fazer o curso, terminar sem saber EDP. Vai faltar alguma coisa, eventualmente, mas, em princípio, você terá pelo menos a noção do que é. Mas é uma área também muito ampla, muito árdua. Tem muita coisa que não tem no curso, não tem física. Por exemplo, se você quiser aprender EDP, você precisa aprender física também. Não basta o curso de EDP. Porque, basicamente, porque as equações diferenciais ordinárias, elas trabalham com um tipo de intuição que você adquire jogando pedrinha no lago, vamos dizer assim. Trajetória e tal, tem noções assim. E as equações a derivadas parciais, os modelos estão mais ligados vamos dizer, do ponto de vista da mecânica, a mecânica dos fluidos, que já é, vamos dizer, o rio todo se movendo, ou eletromagnetismo, propagação de calor, são coisas mais complicadas e que a gente não aprende tão intuitivamente assim. Então, eu costumo dizer que se você for tentar trabalhar com equações a derivadas parciais sem saber física, é como entrar no mar sem saber nadar. Você vai, tem uma hora que não dá pé, e aí você fica assim. E aí as ideias começam a vir de algum lugar que você não sabe. Você olha, vê lá um negócio e diz, ué, de onde que esse cara tirou isso? Quando você faz EDO, você ainda tem uma boa chance de dizer, isso aqui está dizendo isso assim.
Então, vamos dizer, para quem tiver interesse em equações de derivadas parciais, eu digo, comece estudando física, eletromagnetismo, pelo menos, cálculo 3, bem feito. Bom, aí 4. Vai utilizar uma função não constante elevada a contínua. U de A é igual a U de B. U de A igual a U de B. U não constante. Tá. E aí fala a integral. Vamos ver, porque isso aqui está pedindo, me integra por partes. Vamos dizer, isso aqui é a sua V' e essa é a sua U. Então, V é igual a U'. Então, você faz aqui, né, V vezes U, quer dizer, U' de X, U de X, para conferir, né? Eu pelo menos gosto de fazer assim, eu faço U de X, U' de X, derivo isso, aí isso daqui vai me dar U de X, U duas linhas de X, mais U' de X, U' de X. Então, essa daqui é essa, menos essa. Então, podemos até, já que fizemos isso, né? Então já podemos dizer que essa integral daqui é igual à integral de A até B de U de X, U' de X, linha, menos U' de X ao quadrado dx. Essa daqui tem uma primitiva, né? Então, isso daqui é igual a U de X, U' de X em B menos em A, menos a integral de A até B de U' de X ao quadrado. Como o U de A e o U de B são zero, eu vou substituir aqui dá zero. E esse cara aqui é menor ou igual a zero, com certeza. Né? Só que, para ele ser zero, isso é uma função contínua, né? Porque tem o duas linhas, então o linha é contínuo, linha tem derivada, então ela é contínua. Ela é uma função contínua. Se a integral for zero, contínua e positivo, maior ou igual a zero. Então, tem uma coisa assim, aqui A, B, essa coisa tem integral zero. Como a U não é constante, essa função aqui não é identicamente nula. Então, ela tem integral zero, em algum lugar aqui, a U' de X, U' de C ao quadrado é maior que zero. Como ela é contínua, perto de C, eu posso dizer o seguinte, eu posso dar um epsilon aqui que é C, que é essa altura aqui, esse tamanho aqui, dividido por 2. Então, perto de C, assim, algum delta aqui, esse aqui é o meu epsilon, aí tem um delta aqui, tal que todo mundo que estiver aqui, a imagem vai cair aqui. Então, a U', nesse pedaço aqui, vai fazer alguma coisa assim, mas vai estar acima desse retângulo. Então, esse pedaço aqui contribui com mais, né, do que esse cara daqui, esse sobre 2, né, essa altura aqui, U' de C ao quadrado sobre 2, e aqui eu tenho 2 delta. Então, nesse pedaço aqui, eu já sei que a integral dá mais
né, dá mais do que o linha de C ao quadrado vezes delta. C2 cortou com C2. E no resto ela é positiva, maior ou igual a zero. Então, com certeza, ela é maior do que esse negócio aqui. Então, não pode ser zero. Então, não é só maior ou igual a zero. Aliás, não é só menor ou igual a zero, é menor do que zero. Então, esse daqui, menor do que zero. Tá? Por exemplo, esse tipo de conta aqui é uma conta que você faz em equações diferenciais ordinárias, e nas equações das derivadas parciais você faz igual, só que aqui é o Laplaciano, é um operador um pouco mais. Hã? Bom, eu achei que estava subentendido. Hã? Tá, você pode argumentar isso. Eu entendo que, não sei, com A igual a B, você não fala de derivada, né? Como é que eu vou definir a derivada? Porque eu tenho que pegar em dois pontos diferentes e dividir pelo comprimento. Né? Aí, claro, você pode arbitrar, bom, se a função é constante, vamos ver, se o intervalo é degenerado, a derivada é zero. Mas a função não é intervalo, né? Bom, está escrito isso, ela é de R em R. Assim. Poderia ter. Tá. O argumento, acho que é lógico. Nós já passamos por uma situação constrangedora, assim, num concurso de professor substituto. A gente pegou uma prova de álgebra linear que tinha sido dada no período anterior. Estou lá. Aí os candidatos fizeram e teve uma candidata que, sei lá, acertou todas as questões e uma errou uma. E aí a que acertou todas ganhou o primeiro lugar no concurso. Aí a outra entrou com um recurso, com um argumento desse tipo. E aí nós tivemos que mudar a nota e dizer, porque não vale argumento de autoridade. Aí tivemos que mudar a nota e dizer, sinto muito, você não ganhou mais, foi ela que ganhou. Então, certo, tá bom, o argumento aqui. Então, mudaria a resposta. Hã? Uhum. Oi. Quê? Eu entendo assim que não sei como avaliar isso. Eu daria certo para quem não considerou esse caso, mas tem que dar certo para quem considerou esse caso. Se fosse um concurso, teria que dar certo só para quem, vamos dizer, está logicamente certo. Quê? O que? O argumento aqui? Bom, chegamos a isso daqui. Então, supondo aqui que A é diferente de B, né? Esse negócio aqui é maior ou igual a zero. Então, essa integral é maior ou igual a zero, com menos na frente é menor ou igual a zero. Para ela ser zero, como a U tem segunda derivada, a U' é uma função contínua. Uma função contínua e positiva, quer dizer, maior ou igual a zero, ela só pode ter integral nula se ela for identicamente nula. Porque se tiver um pontinho, onde ela é diferente de zero, portanto maior que zero, tem uma vizinhança, certo? Esse pontinho tem lá um valor.
Esse valor está um tantinho acima do eixo do x. Mas eu posso pegar como epsilon qualquer coisa que seja menor que esse valor. Por exemplo, a metade. Então, pego esse cara daqui e chamo de epsilon. Aí, como a função é contínua, tem uma vizinhança aqui, desse ponto, tal que todos os pontos daqui vão cair aqui. Então, o gráfico da função nesse trecho aqui está acima dessa linha. Se está acima dessa linha, quando eu calcular a integral nesse pedacinho só, vai dar mais do que a área desse retângulo. E a integral toda vai ter mais alguma coisa. Mas o que está para cá não pode ser menor que zero, nem o que está para cá pode ser menor que zero. Então, quando eu somar essas coisas, só pode aumentar. Então, a integral toda é maior ou igual do que isso. Na verdade, maior, né? Porque ainda tem um pouquinho, com certeza tem uma folguinha aqui. Tá? Então, isso daqui, realmente, a menos que A fosse igual a B, esse negócio aqui tem que ser estritamente negativo. Esse é o tipo da questão que você... Para simplificar a vida, eu botei U de R em R. Depois U do intervalo AB em R, contínua em AB, com derivada segunda no aberto AB. O enunciado... Mas é bom ter atenção nesses detalhes. Uma vez eu vi uma prova de mestrado, e era uma questão lá, e aí botaram não sei que hipótese, e tinha uma sugestão como fazer, e eu não estava fazendo a prova nem nada. Eu olhei e disse, poxa, eu sei fazer isso em 2 linhas, sem a sugestão. Porque foi uma coisa assim, deram uma simplificada na questão, então aquela sugestão podia ser dispensada para fazer de outra maneira. Mas fazendo com a sugestão, levava umas 2 páginas. Cinco. Vai x que vai ter zero, vai ter A integral de 0 a de f de x menor que 1 sobre n, somatório de igual a 1 até n, de a f de i a sobre n. A mesma integral, né? F de i a sobre n mais f de i menos 1a. Então, n daqui. Aí vai ser a mesma coisa, só que é igual. E a d é que essa integral da frente é igual a f de 1 de para 1 de no intervalo até esse intervalo.
xi em... Bom, isso aqui, a gente tem uma função assim, né? Vale zero aqui. Tem uma derivada positiva e a derivada é crescente. Né? A segunda derivada é positiva. Então, a derivada é crescente, então a derivada é positiva e crescente, você tem uma função convexa. Então, é fazer o desenho, né? E isso daqui, você está fazendo... Primeiro você está fazendo isso, né? Aqui você tem 1A sobre N, aqui você tem NA sobre N. E aí você está multiplicando por A sobre N, que é esse pedaço aqui. Então você está... isso aqui é maior do que essa integral. A segunda, você está o mesmo A sobre N, só que você está pegando a média e está fazendo os trapézios. Mas como a função é convexa, você ainda tem, né? Ainda tem isso assim, né? O trapézio ainda está dando mais do que a área. Então, aqui você tem, vamos dizer, esse aqui é verdade, esse aqui é verdade. E como a segunda derivada é estritamente positiva, né, porque essa igualdade aqui só se a função tivesse derivada constante aqui. Mas ela não tem. Então, essa aqui não pode, né? E aqui, né, é só você definir, né, se você fizer f de x igual a integral de 0 a x de f de t dt, você vai ter f' de x igual a f' de x, e o teorema do valor médio diz que f de A menos f de 0 é 0, é igual a f', quer dizer, igual a f' de algum xi vezes A menos 0. Tá, esse daqui é um fzinho de xi, né? F de A menos f de 0 é essa integral, então tem esse xi. Então, aqui a única errada era C. Foi. Essa F, sim, porque ela tem segunda derivada. Não, porque se ela tem segunda derivada, é porque ela tem primeira... Vamos dizer, ela já tem primeira derivada. E se ela tem... assim, sim, tem um... tá, entendi o seu ponto. Eu não disse que ela é contínua em zero, né? Eu falei que ela é contínua em zero? Não. Tem esse probleminha aqui. Mas, bom... se ela não é contínua em zero, nada disso vale. Tá certo? Porque a função não sendo contínua em zero, ela simplesmente... O f de zero pode estar aqui, mas ela pode fazer assim, né? Quer dizer, nada disso vale, não. Acho que continua valendo, né?
Tá certo? Não, acho que ela continua valendo. Porque a integral, a função não vai ser assim. Bom, mas ela tem f' em zero, né? Se ela tem f' em zero, então, na verdade, sim, ela é contínua. Se ela tem derivada em zero aqui, entende-se que ela tem derivada à direita, então ela é contínua à direita. Mas mesmo, vamos dizer, mesmo que ela não fosse contínua, aqui eu poderia piorar dizendo que o limite, quando x tende a zero da f' é maior ou igual a zero. Ela poderia ter uma situação assim, né? Ela chegar com uma derivada aqui que deveria ser zero, mas não ter derivada. E aí ela faria assim. Mas a integral vai se calcular sem levar em conta esse ponto. Esse ponto não altera em nada a integral. Tá? Sim, aí ela tem que ser contínua, porque ela tem segunda derivada em todos os pontos à direita de zero. Tá? Então, mesmo que ela não, vamos dizer, que eu botasse assim um limite aqui no lugar, ainda assim, vamos dizer, eu ficaria com o zero solto aqui, ela podia estar aqui, podia ter mais em cima, mas isso só moveria o valor da integral de uma constante. Então, não alteraria nenhuma dessas coisas aqui. Né? Aqui também eu poderia entender essa integral assim, né? Mas, boa. O estudante de computação, ele é aquele cara que está sempre atento ao fechar os parênteses que forem abertos. E o estudante de matemática está atento às falhas nas hipóteses. Porque um teorema normalmente é algo que você olha e diz, isso tem que ser verdade. Aí você começa a procurar as hipóteses certas para que aquilo seja verdade. Geralmente as hipóteses mínimas. E às vezes tem coisas que você na primeira olhada você não percebe, você diz, não, tem que fazer essa hipótese aqui, senão não vale. Então, beleza. 6. Seja uma função h de f para cada n de vezes naturais, f de n, fn igual a seno de n e gnx igual a seno de então, Aí tem as... para todo intervalo a b, é contido em n, limite de n é integral a parte de ab e fn de x igual a zero. Letra B é uma coisa assim. Letra C, para fn vezes letra D para fn vezes h. As 3 primeiras, você pode simplesmente calcular a primitiva. Né?
certo? Que é integral, quer dizer, seno de nx é a derivada do cosseno de nx, só que se você derivar o cosseno vai dar menos seno de nx e teria vezes n. Então você bota n aqui, linha. E aí esse negócio daqui vai dar menos cosseno de nb sobre n mais cosseno de NA sobre N. Como o cosseno está entre menos 1 e 1, e o N está tendendo para o infinito, isso aqui tende a zero. No caso da GN, ela veio da derivada do seno de NX sobre N. Então, a mesma coisa. E o seno, quando você faz F vezes G, o seno de NX vezes cosseno de NX, você pode, por exemplo, pensar que veio de seno de NX ao quadrado, aí isso vai dar 2 seno de NX vezes cosseno de NX vezes N, então você divide aqui por 2N, e vai dar Fn vezes Gn. E aí, de novo, então, qualquer um desses três casos, você tem uma função que está entre menos 1 e 1, dividida por n. Quando você calcula ela em B, dá alguma coisa entre menos 1 e 1, dividido por n, em A, alguma coisa entre menos 1 e 1, dividido por n. Se você somar, subtrair, multiplicar, não pode dividir, mas vai dar algo que tende a zero. A difícil mesmo era a D. Né? É um dos... Isso se chama lema de Riemann-Lebesgue. Tem dois... É um resultado que tem o nome de dois grandes matemáticos. Mas, nesse contexto aqui, não é muito... É verdade também, mas... Hã? A ideia é a seguinte, quando você está aqui no intervalo AB e tem uma H aqui, e você pode aproximar a H é contínuo e tal, e você pode aproximar H por uma função que é constante em cada intervalo. Tá? Então, você pode pegar, divide, vamos dizer, fazer uma partição, você sabe que existe uma função, né, que é, pensando assim mais claramente, você faz uma partição P, que é igual a 0 até a n, com A igual a 0 menor que a 1, menor que a n, que é igual a B. E escolhe um xi pertencente, vou chamar de, vou botar aqui, C índice I, pertencente a I menos 1, a I, para I de 1 até N. Aí você pega a função H, vou botar assim, H barra, né? Vou botar HPQ. Tá? Depende dessa partição P e Q igual a x1, xn. Então, HPQ de x é igual a H de C índice I
Aí você pode fazer assim, H de C índice I, se X pertence a I menos 1, aí. E, tá, eu estou deixando de fora as extremidades aqui. E eu posso fazer H de A índice I igual ao que eu quiser, 0, por exemplo. Entendeu? Porque quando você faz a partição, você escolhe um elemento em cada intervalo da partição. Mas os intervalos se encontram lá nas extremidades. Então, você pode dizer, não, eu vou definir essa função sem as extremidades, ou então eu escolhi o intervalo da esquerda para cada uma e acrescentava um valor no fim aqui qualquer. Mas não importa. Essa função aqui, ela dá... Aí você tem a soma de Riemann para f, p, q, é exatamente a integral de A até B dessa H, pq. Porque eu estou pegando a H, ela tem esse valor aqui, quando eu faço a integral dela, eu vou multiplicar esse valor pelo tamanho do intervalo. Tá? E a ideia, né, é que o limite, quando a norma de P tende a zero de S de F PQ, é igual à integral de A até B de H. Então, estou tranquilo com relação a isso. Isso significa que para todo epsilon maior que zero existe P tal que o módulo dessa diferença, integral de A até B de H menos essa integral, então eu vou botar logo assim, ó, H menos HPQ, é menor que epsilon. Tá? Isso é a minha... decorre da minha definição. Tá? Isso... o que eu ganhei com isso? Eu ganhei o seguinte, que essa... se eu fizer a integral... Quer dizer, eu estou pensando o seguinte, fazer a integral de A até B de H de x seno de nx dx, eu quero mostrar que isso está aproximado pela integral de A até B de H, dessa H PQ de x seno de nx dx. Tá? Quer dizer, eu posso pegar um epsilon, que eu vou escolher, pegar essa H e pensar que isso vai estar parecido com isso. Só que isso daqui vai para zero quando ele tender para infinito, porque a minha função é constante em cada pedacinho. Então, quando eu integrar ela multiplicada pelo seno em cada pedacinho, vai dar zero, pelo que eu vi nos itens anteriores. Só que como o número de pedacinhos é finito, eu garanto que se eu fixar essa partição e essa escolha aqui, e aí deixar o n tender para infinito, isso vai para zero. Tá? Então, eu tenho que ver se eu consigo resolver esse problema aqui, essa coisa aqui. Aqui, a rigor, né? Vamos deixar assim mesmo. Mas a minha ideia seria escrever assim, integral de A até B de H de x seno de nx igual a... Eu escrevo H é igual a H menos HPQ mais H
PQ. E aí a integral disso daqui vai ser a integral de seno vezes essa, mais a integral de seno vezes essa. Essa daqui vai dar zero. E essa daqui, se Deus quiser, vai ser pequena. Tá? Mais ou menos essa a minha ideia. Tá? Aqui eu não sei se eu tinha que ter... Estou com medo de não dar muito certo aqui um detalhe, né? Porque quando eu multiplicar aqui por... Eu estou preocupado aqui com essa questão seguinte. Então, vamos dizer, aqui, independente do epsilon, isso daqui vai para zero. E agora eu teria que escolher o epsilon de maneira que isso daqui, eu quero saber se é integral de A até B, de h de x menos h pq de x, vezes seno de mx dx é menor que alguma coisa tipo epsilon. Se eu tivesse o módulo, se eu botasse o módulo aqui, estava tranquilo. Né? Eu acho que eu poderia ter feito isso, né? Será que poderia? Porque, olha só, se eu dissesse assim, eu quero ver se isso vai ficar pequeno. Então, eu vou pegar o módulo disso aqui, vou dizer assim, o módulo, na verdade, né, o módulo desse negócio é menor ou igual o módulo da integral é menor ou igual que a integral do módulo, aí eu teria h de x menos h pq de x vezes módulo seno de mx dx. Esse daqui é menor ou igual a 1, então esse aqui ficaria menor ou igual a integral só do módulo de h menos h pq. E se eu garantir que esse daqui é menor que epsilon, tá bom. Agora, eu só coloquei isso daqui, né? Será que eu posso garantir que com o módulo também funciona? Eu posso, assim, em vez de eu fazer uma soma de rima, porque aqui eu fiz a soma de rima, né? Se eu aproximar pelas integrais superiores, então aqui, em vez de eu fazer isso, ó, eu faria o seguinte, esquece essa coisa aqui e vamos pensar assim, pega a soma superior. Então eu posso pegar U de FP é igual a somatório de MI AI menos AI menos 1. E eu poderia definir a minha H índice P só como sendo igual a MI em... Agora eu vou fazer assim, AI menos 1 AI I igual a 1 até N menos 1 aliás, I igual a 1 até N, né? E 0 em B. Então agora eu fui mais... Eu peguei o
o supremo da função nesse intervalo, aí aqui, esse aqui ficou aberto, peguei o supremo aqui e tal, e no último eu botei zero. Então, tudo que eu falei está valendo. Só que agora eu sei o seguinte, que para todo epsilon maior que zero, existe uma partição P. Eu sei, na verdade, o seguinte, né? Eu sei que a integral de A até B de F é igual a inf em P das U de FP. U de FP é igual à integral de A até B dessa H índice P que eu defini aqui. Estão entendendo o que eu fiz? A minha estratégia toda é a seguinte, né? Vamos recapitular. Eu peguei um seno de nx, aí pego uma função, eu pego o seno de nx, se eu integrar em qualquer intervalo, quando o n tender para infinito, vai para zero. Aí eu tenho agora uma função h, que não é constante, não é nada. Mas eu aproximo essa função por uma função que é constante em cada um dos intervalinhos de uma certa partição. Então, se eu fizer a integral, vou botar aqui. Se eu pegar essa função que é constante em cada intervalinho, certamente o limite, quando n tende para infinito, da integral de A até B de H índice P seno de nx, dx, é zero. Porque isso aqui está parado. Né? O P, a partição, parei ela. Parei a partição, e o n é que está tendendo para infinito. Então, essa integral, nesse intervalo aqui, é a soma das integrais em cada um dos intervalos. Então, eu tenho um número finito de intervalos fixo, e em cada um deles a integral vai para zero, a soma delas vai para zero. Ao mesmo tempo, né, eu posso sempre escrever a minha... aqui F era H, né? Tudo isso aqui é H. Tá? Ao mesmo tempo, eu posso sempre escrever a minha H, né, como sendo... Vou fazer H... Aliás, eu podia ter posto, para ficar mais bonitinho, né? Eu podia ter, em vez de botar, vou botar, porque eu quero escrever H menos H índice P mais H índice P. Só que essa daqui vai ficar sempre negativa, né? Porque eu peguei a aproximação por cima. Então, eu vou trocar isso daqui e vou pegar a aproximação por baixo. Está reparando que eu estou com o mesmo raciocínio, mas eu estou ajustando a minha programação, cada vez que eu estou achando uma coisa que não está tão simples. Então, agora eu vou botar aqui, né, sup, e aqui. E agora eu posso escrever isso daqui. Essa função aqui é positiva. Então, quando eu fizer isso daqui, isso daqui é igual ao módulo, porque eu só ia, com o que eu estava, só ia ter um sinal menos aqui. Essa diferença daqui, como H está acima agora da minha H índice P, eu faço esta função aqui é sempre positiva, essa daqui, então se eu fizer a integral de h de x seno de nx dx é igual a integral de a até b de h menos hp seno de nx dx mais
a integral de A até B de HP seno de nx dx. Então, isso daqui, uma vez que eu fixe a partição, isso daqui tende a zero, que é constante em cada pedacinho. Essa parte vocês entenderam? Porque eu falei o seguinte, ó, eu pego uma função constante, multiplico pelo seno, integro pelo seno de nx, isso vai para zero. Basicamente, a ideia assim, você tem o seno, quando você faz seno de nx, isso fica assim. É meio como se distribuísse os valores, né? Metade para cima, metade para baixo. Né? Então vai ficando cada vez menor. Mas a gente fez a conta. Né? Então, o que eu estou dizendo é que quando eu pego uma função que é constante, né, eu parti meu intervalo em 500 pedaços, aí em cada um dos pedaços a função é constante. A integral dela vezes o seno é a soma das integrais dela vezes o seno em cada um dos 500 pedaços. Só que em cada pedaço ela é constante, então em cada pedaço essa integral vai para zero. Para cada um vai precisar um n que pode ser maior, 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 mas tem um maior de todos. Então, a partir de um certo n0 maior de todos, todas vão ficar menores do que epsilon sobre 500. Depois eu tenho que somar. Tá? Dá para acompanhar? Eu posso explicar em detalhe. Então, tá tudo bem? Então, essa daqui está resolvida. Agora, essa daqui é exatamente isso aqui. Ó. Eu quero olhar o que vai acontecer com esse negócio aqui, com essa integral. Essa integral isso daqui é positivo. E então, na verdade, aqui, eu posso botar o módulo do seno aqui. Essa é positiva. O seno é menor ou igual a 1. E esse módulo aqui não é módulo nenhum. É isso aqui. Só que a integral de A até B de H menos HP é pequenininho. Porque eu escolho, eu posso pegar uma partição tal que a diferença entre a integral e a soma inferior seja menor que epsilon. Então, eu tomo esse epsilon sobre 2. Tá? Então, tomo epsilon sobre 2 e garanto que sempre, não importa qual seja o n, essa integral vai ficar menor que epsilon sobre 2. Depois, eu tenho 500 intervalos aqui. E aí eu tomo um nj, cada intervalo, vamos dizer, os intervalos estão numerados de 1 a n, de 1 a 500 por j. Então, para cada j, eu tomo um n índice j, tal que se n for maior que esse n índice j, a integral naquele intervalinho vai ser menor que epsilon sobre 1000. Aí, se eu pegar o maior desses nj's, cada uma das integraizinhas vai ser menor que epsilon sobre 1000. Como são 500, eu somo todas, vai dar menor que epsilon sobre 2. Somado com epsilon sobre 2 do outro, vai ficar menor que epsilon. Então, a partir de um certo n, tudo vai ficar menor que epsilon. Não é suficientemente complicado para merecer o nome de caras do calibre do Riemann e do Lebesgue, mas, de certa forma, acontece o seguinte, quando eles fizeram, o Riemann, por exemplo, ele teve que definir a integral. O Lebesgue deve ter feito isso no contexto da integral de Lebesgue. E tal. Então, as coisas não estavam tão simplificadas, já tão claras, a definição de integral, os detalhes todos, como estão hoje. Então, parece mole, mas quando eles fizeram não era tão... Não estou dizendo que foi totalmente mole, mas é uma coisa assim que
Se pode ser explicado facilmente no primeiro período de graduação, então não é já uma coisa tão difícil. Esse eu botei, essa era para ser difícil mesmo. Uma questão assim que, se vocês olharem na lista 2, isso está lá nos problemas, sei lá, 50 e pouco da lista 2. Um dos últimos. Bom, então isso são as de múltipla escolha. Que horas são? Hã? 37? Então, podemos o quê? Fazer a última Não, última das discursivas? Hã? 2 da parte 2? Qual era 2 da parte 2? Ah, tinha um negócio de... Nem me lembro mais. Ah, era para calcular uma energia cinética, né? Você tem uma haste girando. Agora eu já faço assim, não é nem se entendeu se quer que desenhe, quer ver o vídeo. Eu já faço o vídeo. Então você tem a haste girando aqui, com uma velocidade angular ômega. Aqui está o zero, aqui você tem tamanho A, digamos, aqui um tamanho B. E a massa específica, né, é proporcional a, vamos ver, você tem P e aqui você tem X de P. E aí, a massa específica é igual a alfa X de P. E aí você precisa eu quero a energia cinética, é isso? Então você tem, vamos dizer, a energia cinética em cada pontinho, você vai ter 1/2 de μ de P, módulo da velocidade em P ao quadrado, né? Bom, aqui, isso daqui vai ser alfa X de P. A velocidade em P vai ser ômega, e a velocidade ômega de T. Né? Então, aqui você vai ter ômega de T, x de P ao quadrado, né? Sobre 2. Aqui tem Bom, você pode fazer de duas maneiras, né? Você pode integrar de 0 a B e de 0 a A. Certo? Uma maneira seria você fazer assim, né? Integral de 0 a B de... Bom, alfa sobre 2, ômega de T ao quadrado. E aí o x de P seria simplesmente x. E aí você seria x3 dx mais a mesma coisa, alfa sobre 2, ômega de T ao quadrado, integral de 0 a A de x3 dx. Porque não importa, né, se aqui está girando para cá, aqui está girando para lá, o modo da velocidade vai dar a mesma coisa. Né? Oi? Por que não seria integral do quê?
Então, mas é que ela é variável, né? Então, eu tenho que botar, quer dizer, em cada pedacinho aqui, vamos dizer, cada pedacinho dx aqui, né? Aqui o P, né? Eu teria que pegar a velocidade, o quadrado da velocidade nesse cara, né? Que é ômega de t, x de p. Isso aqui seria a velocidade a menos do módulo. Então, eu teria que pegar o módulo disso ao quadrado, mas não importa mais se ômega é positivo ou negativo, né? Agora, isso é a velocidade sobre 2 vezes a massa. Então, a massa seria a densidade de massa vezes o dxzinho, né? Certo? Que aí vai me dar a minha densidade de massa é alfa x de p. Então, aqui eu teria ômega de t ao quadrado, x de p ao quadrado, vezes alfa x de p sobre 2. Porque aqui você pode pensar o lado de cá e o lado de cá. Ou então você pensa isso tudo, bota o lado de cá negativo, né? Porque isso daqui vai dar... vai ter um A4 sobre 4, né? Quer dizer, essa integral aqui vai ter um A4 sobre 4. Né? Só que se você fizer no... se fizer no negativo aqui, não vai dar certo. Né? Porque se tivesse um x de p ao quadrado, aí o x de p ao cubo, porque se eu fizer a integral, a integral aqui vai me dar, quer dizer, isso tudo vai me dar alfa sobre 2 ômega de t ao quadrado, aí aqui vai me dar B3 sobre 3, e aqui a mesma coisa, mais A3 sobre 3. Então, eu posso botar uma coisa assim, né? Sobre 6, A3, A4, né? A4, aqui é 8. A4 mais B4. Se eu integrar de menos A até B, vai me dar B4 menos A4. Porque o x de P é... Na verdade, eu teria que botar o módulo... Eu poderia chamar... Eu teria que fazer a integral de menos A até B. Poderia botar alfa sobre 2 ômega de T ao quadrado, módulo de x ao cubo, dx. Tá? Então, só esse detalhe aqui. Tinha alguma outra pergunta? Não, não, só isso. E tem uma coisa interessante, um detalhe, né? É que quando você faz essa energia cinética, você obtém 1 meio de alguma coisa vezes o quadrado da velocidade angular. Lembra, né? 1 meio da massa vezes o quadrado da velocidade. Essa coisa aqui faz, às vezes, a massa é chamado momento de inércia. Oi. Essa daqui? Eu faria de menos A a 0, né? E depois de 0 até B. Então, vai dando mesmo. A 1, está tudo bem? A 1 tem que fazer uns ajustes, né? Quer dizer, você tem que determinar o A de maneira que o negócio tenha 2 corcovas,
E aí, daqui para baixo tem uma raiz, aqui tem duas, aqui tem três, aqui tem duas, aqui tem três. E o seno hiperbólico e o cosseno hiperbólico são meio uma... A gente, sei lá, normalmente nos textos vem direto, seno hiperbólico, cosseno hiperbólico, então, mas é uma historinha bonitinha, né? Você tem, quando você pega o círculo unitário aqui, x2 mais y2 igual a 1, aí você pega aqui, faz uma linha perpendicular aqui, e essa área é exatamente metade do arco vezes o raio. Supondo o raio 1 é metade do arco vezes 1, então dá a medida desse arco aqui, que é exatamente o ângulo θ. Então você chama isso aqui de θ, e aí você tem esse cara daqui, é o seno θ, né? E esse daqui é o cosseno θ. Aí você faz uma coisa similar na hipérbole. E aqui tem uma coisa, uma relação aqui com relatividade. Porque na relatividade, como você tem uma limitação para a velocidade, então você tem uma coisa assim, você tem três coordenadas, x, y, z. A velocidade é dx, dt, dy, dt, dz, dt. Aí a soma dos quadrados aqui tem que ser menor ou igual que c. Então vai dar dx ao quadrado mais dy ao quadrado mais dz ao quadrado vai ser menor ou igual que C2 dt2. Quadrado desse mais quadrado desse mais quadrado desse é menor ou igual que C ao quadrado. Você multiplica por T2 e tem uma coisa assim. Então você tem uma coisa que é tipo... como se você tivesse em 4 dimensões. Você teria esse ao quadrado, mais esse ao quadrado, mais esse ao quadrado. Se fosse mais esse ao quadrado, era semelhante a esse aqui. Como é menos, tem uma semelhança com essa história aqui. Só uma observação de passagem. Então, aqui, o que a gente faz é o seguinte, você passa aqui uma perpendicular, e aí você chama esse cara daqui de cosseno. Até a gente chama, é mais usual, em vez de chamar de θ, chamar de t mesmo. Vou chamar aqui cosseno t. Esse cara daqui, esse tamanho aqui, cosseno hiperbólico de t. Esse cara daqui, de seno hiperbólico de t. Então, seriam as coordenadas desse ponto. Esse daqui é só usar o cosseno hiperbólico menos o seno hiperbólico. E o t, por analogia, vai ser essa área daqui. Então, essa área aqui é t. Eu chamei de θ na história. Então, você tem que calcular, a ideia é primeiro você calcular essa área daqui, que você pode fazer o quê? Fazer a integral, vamos dizer assim, você tem aqui y, menos y até y, então, integral de menos y até y, você tira aqui é x2 menos y2 igual a 1, então x2 é igual a 1 mais y2, x aqui é positivo, igual a raiz de 1 mais y2. Então, aqui se faria, bom, você está fazendo de menos y até y, então seria fazer raiz de 1 mais alguma coisa, sigma,
ao quadrado de sigma vai dar essa área daqui. E você tem que tirar esses dois triângulos que somam xy, né? Menos xy. Essa integral até a gente fez na aula. Então você faz essa integral aqui, tira xy e você fica com o t com uma certa função de x e y. E aí você tem que tirar o x e o y em função de t. Você tem t função de x, y, e x2 menos y2 igual a 1. E você faz lá a conta. Oi? Ué, porque eu quero calcular essa área aqui. Então, eu acho que é melhor porque aqui, ó, o y não é função de x. Se eu olhar para o x aqui, tem um y em cima, outro embaixo. Posso também fazer integral aqui assim. Me pareceu mais simples integrar daqui até aqui, aí eu obtenho essa área, só que com mais esse pedaço azul aqui. Aí é fácil de formular, né? Porque se x2 mais y2 é igual a 1, eu tiro x como função de y, sim. E aí, quando eu integrar, vai me dar essa área azul mais a branca. A branca é a integral que eu vou calcular, menos a área azul, que são dois triângulos com a base y e altura x, ou vice-versa. Então, soma das áreas da x e y. Então, isso aqui é o que eu tenho que calcular e depois, né, eu vou ter t igual a f de xy e vou ter x2 menos y2 igual a 1. Aí daqui eu devo tirar x e y em função de t. Aí faz sentido, né? Quer dizer, você vai achar que x é igual a e elevado a t mais e elevado a menos t sobre 2, y vai ser igual a e elevado a t menos e elevado a menos t sobre 2, vai satisfazer isso aqui, e vai corresponder a o t que aparece aqui, essa área aqui. E é interessante, aliás, olhar a área que você obtém, ver que ela vai de menos infinito a mais infinito. Basicamente, né, aqui a hipérbole é equilátera, então esse ângulo aqui é reto. Então, essa função que você está integrando é basicamente 1 sobre x. Então, quando você vai daqui até aqui, assim, né, tem alguma coisa a ver com o log de alguma coisa menos o log de 1 sobre alguma coisa. Então, 2 vezes o logaritmo. Então, aqui deve aparecer um logaritmo nessa integral. A gente fez lá um negócio, fez secante, não sei o que, das contas. Hã? Pois é, aí tem lá alguma coisa que vai dar, que deve aparecer um logaritmo, e na hora que você inverter, deve aparecer as exponenciais. Que tempo que a gente tem? Então, essa é a dica. Isso deve estar feito em algum lugar na internet, por exemplo, no meu livro de CVGA, não sei se eu faço a conta ou se eu deixo como exercício. Eu gosto geralmente dessas coisas de deixar como exercício. Não me lembro. Mas eu tirei de lá a figura. Então é isso.